Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Pouco Podcast. Meu nome é Rinaldo Pedrosa Meu nome é Humberto Petrilli. e hoje a gente tem um belíssimo de um convidado que já participou outras vezes aqui de outros episódios do Já é Fala uma Pouco. figurinha repetida, mas é É, figu- sempre um enorme prazer recebê-lo. Exatamente, já é figurinha repetida aqui no carimbada, melhor dizendo, no nosso Fala Pouco, no nosso cast do Fala Pouco. É ele que estuda com a gente lá na faculdade, Ramon José. Dá oi pra galera aí, Ramon. Valeu, Rinaldão. Prazer de novo estar aqui no podcast de vocês, Falar Pouco Podcast. Tava morrendo de saudade dessa conversa, desse bate-papo da gente, né? Hum, Seja no podcast, seja na universidade, com essa pandemia aí atrapalhou tudo isso. Mas que satisfação estar de novo aqui com vocês, meus amigos. Companheiro nosso de dominó, de É, segunda a sexta. saudades de Dominó, viu, velho? A pandemia lascou com a gente, velho. Pois é. E assim, antes da gente, como você provavelmente já viu no título do vídeo que a gente vai falar hoje, que é uma série de filmes, parte 2. Caso você não saiba, foi um podcast que a gente fez no ano passado, que fez até rendeu uma série de séries nas nossas coisas. Tem uma série de filme, uma série de séries, uma série de jogos, então uma série de músicas também. Tem uma série de músicas, tem uma série de músicas. E você pode tudo isso conferir na nossa playlist, na nossa lista de reprodução, tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? Fala ponto pouco. Você pode pesquisar Fala Pouco no Spotify, Fala Pouco no YouTube e Fala ponto pouco no Instagram. Tudo isso, todas as nossas redes sociais, você pode conferir, acompanhar a gente. E no Fala Pouco de hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre uma série de filmes, parte 2. Então, é isso, vamos embora. Bom, para começar a falar, né? Como a gente já disse, é, essa é a parte 2 da nossa série de filmes. Eu queria começar dizendo assim, que ano passado, foi o ano que eu mais vi filme na minha vida. Muito por conta da pandemia, óbvio, mas porque eu também quis me adentrar mais no mundo dos filmes, conhecer uns filmes diferentes e assistir tudo que estava saindo. Até porque não estava dando para ir no cinema, né? E aí tudo a gente tinha que ver ou pela Netflix ou Uhum. pelos streams que tem aí da vida. E aí, ano passado eu vi mais de 120 filmes. Esse ano eu dei uma diminuída, mas eu já vi alguns filmes também esse ano. Mas eu queria começar dizendo que, pô, velho, eu vi tanto filme diferente que acho que os filmes que eu falei no outro podcast já ficou obsoleto, tá ligado? Eu acho que, assim, os filmes, por exemplo, assisti aquele... Quem não viu ano passado aquele O Milagre da Cela 7, que foi aquele filme que saiu na Netflix, que todo Cara, eu mundo ainda não assistia e assisti esse chorava. filme, velho. Eu ainda não assisti é, esse eu- filme. Eu tava pra assistir, me indicaram ele, mas eu ainda não assisti, velho. Pois é, foi um filme que quando lançou, todo mundo ficou dizendo, tem que assistir, porque é um filme pra chorar, é um filme pra chorar. Uhum. Humberto, tu assistiu, Humberto? O Milagre da Cela 7? Não. Sim? Eu sei que é daquela história do pastor, né? Que ele tem, acho que É, deficiência mental. Isso, exatamente, que ele é preso por engano uhum. e Sim. acaba... tem tudo, se eu contar o que vai acontecer no filme, né, é spoiler. Mas, assim, cara, só pra ter um comentário sobre esse filme, eu acho que ele é um filme bom, assim, se você quiser assistir um filme pra passar a tarde, assim, assistindo sozinho, assistindo com a família, com o namorado, o que for. É um filme que vale a pena, mas eu acho que é um filme que ele é feito pra você chorar, sabe? Tipo, o roteirista, quando sentou a bunda na cadeira pra Ele é escrever o emotivo. roteiro, ele pensou assim, vou querer fazer o pessoal chorar. É tipo Marley e eu, tá ligado? Ele é feito pra você Uhum. chorar ali, sem mais nada. Filme Então, acho que sentimental. porque Uhum. Uhum. um filme quando é bom, sentimental, ele conta a história, tipo aquele, pô, esqueci o nome o Milagre não, que o cara vai morrer na cadeira elétrica, A A Espera Espera de de um um A Milagre. Espera Milagre. do Milagre, isso aí. Maravilhoso esse filme. É um filme que a história é contada e a consequência daquilo é o choro. Aí é perfeito. O Milagre da Sala 7 não. O objetivo do filme já é fazer você chorar e ele cria o filme baseado em fazer você chorar. Aí tem dramas e Uhum. mais dramas e mais dramas, não é o objetivo de fazer você chorar. Então acho que pra mim esse é um filme que assim é assistível, tipo, vale a pena você Uhum. assistir, mas se você quer ver um filme pra chorar, veja outro, veja esse, A Espera do Milagre mesmo, ou veja Marley e eu também, mas o Milagre da Sala 7 é meio, né? E vocês aí? Qual filme? Vocês viram muitos filmes ano passado, esse ano? Como é que tá a situação? Foi o ano Cara, dos streams, né?
O ano passado foi o ano Exatamente. dos streamers. Quem tinha stream aí era pra fazer o pintar e bordar no ano passado, né? Justamente. Ano passado, né? Atualmente eu tô até escrevendo uma matéria para um jornal da faculdade falando sobre essa ascensão dos streamings no ano passado, não só dos streamings, mas toda essa mudança, né, no mundo do entretenimento de uma forma geral, porque muitos filmes foram adiados, muitos filmes foram colocados para serem produzidos, acho que esse ano, e agora talvez alguns deles vão ter até que ser adiados mais um pouco, porque as coisas não aconteceram como a gente esperava. Mas ano passado, quem tinha os streamings, né, e um celular com acesso ao TikTok, já tinha muito passatempo para estar durante a pandemia por muitos tempos. Um dos filmes do ano passado, eu acho que eu mais gostei, eu não me recordo se eu tinha falado no último podcast, foi o Joias Brutas, né, com Adam Sandler, que foi nossa Que senhora, filme, cara. um Que filme filme. um filme absurdo, Você é louco. com um plot twist totalmente assim imprevisível, e ainda mais com uma atuação de um cara que a gente gosta tanto, que é o Adam Sandler. Quem que não gosta de Adam Sandler? Isso é uma coisa que vai além de raça, de etnia, de gênero. Todo mundo ama o Adam Sandler, e ver ele num papel mais sério assim é sempre muito bacana. E pelo menos ano passado eu acredito que foi um dos melhores filmes que eu tenho assistido. Eu também, quando assisti Joias Brutas, eu tive essa mesma impressão. Inclusive, assim, obviamente teve toda uma discussão, né, em torno das premiações, né, particulares, Sim, né, para cada dos atores, que as pessoas queriam muito ver o Adam Sandler disputando, inclusive, o Oscar. E eu acho que ele poderia estar ali no meio. Eu sei que os outros caras que também estavam disputando fizeram excelentes atuações, mas eu acho que tinha que arranjar um jeito de encaixar o Adam Sandler para pelo menos estar disputando, cara, porque realmente a atuação dele em Joias Brutas é uma atuação assim, assim, ele consegue carregar o filme de uma forma que é impressionante. Ele consegue, em sim. todo momento do filme, ele tá aparecendo e carregando realmente o filme até o final. É impressionante o trabalho que ele faz nesse filme. Um outro filme também que eu assisti, inclusive no ano de 2020, que eu também não me recordo se eu falei no último podcast, é o Farol, né? O Farol com Robert Pattinson e Willem Dafoe, que quem não assistiu, inclusive, vale a pena assistir. É um filme lotado de referências artísticas, referências, é um filme meio cult, assim, mas ele também é muito interessante e foi lançado, inclusive, no ano 2020, no início, né? Assim, antes de tudo acontecer. Eu acho que é, inclusive, um filme bem interessante para se assistir antes e depois da pandemia. Quem assistiu antes, reassista o Farol, porque ele fala muito sobre isolamento. O filme fala muito sobre esse lance de estar isolado. Ele está isolado com uma outra pessoa, né, em teoria, no filme. Só que ver essa progressão da loucura dele ao longo do filme é uma coisa muito interessante. E as pessoas que ficaram muito tempo, vamos dizer assim, em pandemia, muito tempo quarentenadas de fato, assim, sentiram um pouco assim uma alteração da maneira de enxergar a realidade, meio que quase que subconscientemente falando. E é bem interessante, super recomendo assisti-lo. E assim, é impossível falar de filme e não falar de Oscar, né? Com certeza. E, Com certeza. e eu, assim, eu fico pensando, vendo assim, eu tive que ver os filmes do Oscar do ano passado para fazer crítica para isso, aquilo, outro, e também a gente tô tendo que ver também alguns filmes do Oscar desse ano também para fazer crítica, também para acompanhar também, né? E eu fico pensando o seguinte, velho, ano passado você teve o Oscar 2020, aí tinha Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Jojo Rabbit, 1917, História de um Casamento, Coringa, você tinha inúmeros filmes concorrendo. E esse ano, e assim, foram filmes que fizeram muito sucesso. Todo mundo conhece esses filmes hoje. Você pode chegar assim e saber, perguntar para pessoas na rua, você vai ver pessoas que conhecem esses filmes. Sendo que esse ano, quem. Claro que a influência do não ter cinema acabou marcando muito isso. Mas esse ano, se você for ver os filmes de melhor filme, você tem Meu Pai, que filme é esse? Judas e o Messias Negro, Mank, Minari, Nomadland, Bela Vingança, O Som do Silêncio e O Sete de Chicago. São filmes que, assim, alguns têm na Netflix. Tipo, O Sete de Chicago tem na Netflix, Mank tem na Netflix. Mas os outros, ninguém conhece. E então, isso dá, para mim, pelo menos, deu a impressão de que o Oscar 2020 foi melhor e vai ser melhor do que o Oscar desse ano, sabe? Porque são filmes que, quando lançaram no cinema, todo mundo foi lá para assistir. E esse ano você tem filmes mais, repito, muito influenciado pela pandemia. Você tem filmes mais assim que
mais escondidos do público geral, porque não ficou muito mais difícil de assistir esses filmes, de ter contato com esses filmes. Tipo, Minari, por exemplo, é um filme não americano. Ele não é um filme que nem foi Parasita no passado. Sendo que Parasita fez um sucesso muito grande porque teve todo um apoio do cinema, saiu em tudo que é canto. Minari esse ano ainda não tem nem previsão para sair no Brasil esse filme. Por causa, repito mais uma vez, da pandemia. Mas assim, são filmes que, qualidade boa ou ruim, vão chegar a pouquíssimas pessoas comparado aos filmes do ano passado, sabe? Eu tive essa mesma impressão, Rinaldo. Principalmente porque eu acho que esses outros filmes, inclusive a própria mídia, falou-se mais deles, né? Assim, o do 2020. E obviamente a gente não tinha ainda esse contexto da pandemia. Concordo com você quando você fala que a pandemia influenciou bastante e justamente essa não ida aos cinemas, né? Você ter que meio que depender das plataformas de filme, né? Os streamings que até estava comentando aqui, que foi o ano dos streamings, mas eu também tive essa mesma impressão de ter esses filmes que eram poderiam realmente ter uma divulgação maior, um público maior, né? E em decorrência do contexto da pandemia, por não ser filmes que estão em cartaz no cinema, tudo isso está influenciando muito, acho também, para que eles não sejam tão badalados como do ano anterior. Inclusive, um dos filmes que eu acompanhei, justamente pelo streaming, acho que foi, se não me engano, Ô, rapaz, me fugiu o nome, o filme que Robert Pattinson fez com o Tom Holland, rapaz. O O... Diabo de Cada Dia. Isso, Diabo de Cada Dia. E foi um filme que eu assisti, que é um filme da Netflix. E assim, cara, é um filme assim que eu gostei muito das atuações dos personagens no filme. Assim, a história do filme em si, eu não fiquei tão travado, assim. Eu achei um pouco até, de certa forma, o roteiro até um certo ponto um pouco confuso, sabe? Mas, assim, um filme bom, bacana de você assistir. Obviamente tem a questão do suspense, tem meio que um terror ali por trás do filme, né? Porque conta uma história muito forte, uma história muito pesada, com histórias pesadas, né? Com dramas e traumas muito graves. Mas que eu acho que, assim, é um filme que é mais destacado pelas atuações que a gente encontra nele, né? Principalmente a atuação do Robert Pattinson, que assim, quem assistiu o filme vê que ele incorpora um pastor no filme e, assim, a atuação dele, assim, para mim, mostra a evolução da carreira do Robert Pattinson. O Humberto comentou sobre o Farol, o Farol também é outro filme massa que ele fez, né, e que a atuação dele também tá muito boa, mas que isso só mostra o quanto ele evoluiu, né? Assim, eu me lembro que na época que ele foi inclusive escolhido para fazer o papel do Batman, houve muita Justamente. polêmica, né, ali em torno, mas o vampirozinho e não sei o quê. A pessoa ainda tinha muito aquela visão dele do filme do Crepúsculo, né? A saga do Crepúsculo que ele fez. E assim, eu percebi através justamente de atuações em filmes como esse, como Farol, como O Diabo de Cada Dia, a evolução de um ator, né, que tem realmente um potencial enorme, ainda não alcançou, acho que a excelência da sua atuação, e mostra que pode melhorar cada vez mais. O Robert Pattinson, nesse filme especificamente, a atuação dele, assim, para mim, tá insana, cara. Ele interpreta um pastor, assim, que eu fico... você tem medo do cara. Sim. Você vê que o cara ele é psicoloco. Assim, o cara é assustador, assim. E você assistindo o filme, você vê que ele interpreta muito bem o personagem. Ele conseguiu encontrar realmente ali o que o personagem dele queria transmitir. Acho que também é outro filme aí que vale a pena também o pessoal assistir. Você falou de novo do Robert Pattinson, e realmente uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que é até um pouco difícil quando a gente vai olhar no mundo do cinema, é quando a gente já tem essa familiaridade com certos personagens, né, com certos rostos, que a gente olha para os caras e a gente está acostumados a ver ele num outro tipo de personagem. O exemplo que a gente deu do Adam Sandler também, no filme Joias Brutas, é uma quebra, assim, de expectativa muito grande. Porque quando você imagina um ator tão engraçado, um ator que tenha aquele histórico de filmes, aquele histórico de gênero, né, que o Adam Sandler tem, interpretando um personagem com uma seriedade totalmente diferente do que a gente está acostumado, isso tendencia que a gente leve um outro tipo de olhar para o filme. O Robert Pattinson fez o Farol, né, e
com o anúncio, né, dele fazer o Batman, inclusive o Batman que vai ser dirigido, né, pelo qual é o nome? Matt Reeves, né, que é o mesmo cara que dirigiu vários Planetas dos Macacos aí, já é uma expectativa de um filme muito bom. Porque o último filme que envolvia, né, o Batman, acho que foi Esquadrão Suicida, antes do Coringa, que envolvia, né, o Batman mais ou menos, foi meio bem mediano. Liga da Justiça também foi bem mediana, com exceção desse último que saiu, que eu esqueci o nome, Snyder Cut. Snyder O Cut, Snyder Cut, né? O Zack Snyder Justice League. justamente, que saiu agora recentemente. E eu acredito que o Robert Pattinson esteja, assim, em uma fase da carreira dele que ele tem que aproveitar, e muito. Eu acho que se ele fizer um bom Batman, um Batman muito bom, esses últimos filmes, como o Diabo do... Como é o nome? Ramon? Diabo de Cada Dia. O Diabo de Cada Dia e o Farol, esses filmes que já são muito bons e que apareceram junto com ele, vão aparecer ainda mais, né, na mídia por causa da visibilidade. Além disso, um dos últimos filmes também que lançaram no ano de 2020 que eu assisti, que eu achei muito bom, que a gente inclusive fizemos, né, conteúdo sobre ele, foi Destacamento Blood, né, que Com do certeza, o Spike filme Lee. do Spike Lee, Pode falar. com Pantera Negra. Com o Foi cara um dos do últimos Pantera filmes Negra. dele. Foi um dos últimos filmes que ele fez do cara do Pantera Negra, antes Chadwick Boseman. aqui jaz, né, um minuto de silêncio em luto, né, a morte dele. Mas foi um filme incrível, sempre com todas as críticas sociais, raciais, né, que o Spike Lee coloca em todos os filmes dele, e faz muito bem. E foi um filme diferente em plena pandemia, isso que é o mais interessante. Em plena pandemia, ele lançou o Destacamento Blood em um momento que não poderia ter sido até mais apropriado. Ainda mais porque a galera estava todo nesse lance, né, do racismo nos Estados Unidos, no Brasil. Então, Foi o assim, auge do Black Lives Matter. foi o auge do Black Lives Matter em tempos de pandemia. Foi um filme extremamente... que se encaixou como uma luva, né? Como a gente também já havia dito no podcast. Pois é, eu lembro que eu fiz a crítica do Destacamento Blood, e assim, quando eu assisti no filme, velho, eu falei assim, pô, o Spike Lee... Porque assim, é foda você dizer que assim, pô, ele soube o momento ideal para falar sobre isso. Sendo que qualquer momento é o momento ideal para você falar sobre racismo, porque o racismo é um tema atual desde sempre. Assim, sempre o racismo esteve em pauta. Então, você falar assim, pô, ele lançou isso, beleza, ele aproveitou, obviamente, o auge do Black Lives Matter, dos manifestos dos Estados Unidos, mas em qualquer momento que ele lançasse esse filme, seria bem quisto por causa disso. Em qualquer momento é momento de você falar sobre o racismo. E ele teve essa sensibilidade de fazer um filme acertando o tom em todos os pontos, assim, E assim, infelizmente não chegou a concorrer ao Oscar, né? Foi lançado pela Netflix, mas não chegou a concorrer ao Oscar, infelizmente. Mas merecia. Inclusive, questão de melhor ator também, merecia muito. Apesar que o Chadwick Boseman foi indicado por outro filme, e é isso. Que é a Voz Suprema dos Blues, se eu não me engano, o nome do filme. E só para dar um comentário sobre a questão do Robert Pattinson, né? Quando você estreia em Hollywood fazendo um filme como Crepúsculo, é impossível você não ficar marcado para sempre como o personagem, o ator que fez o personagem tal em Crepúsculo ou em 50 Tons de Cinza, por exemplo. E assim, o Robert Pattinson nunca foi mau ator. Tanto que todos os filmes que ele fez depois disso foi tentando mostrar para todo mundo que ele é um bom ator. O Diabo de Cada Dia, O Farol, A Cidade Perdida, O Rei, High Life, que ele fez também. São filmes que, assim, sempre é ele mostrando, tentando mostrar que ele é um bom ator e sempre ele conseguindo. A mesma coisa aconteceu com a Kristen Stewart. Depois que ela saiu, depois que ela fez o Crepúsculo, né? Ela tentou fazer outros filmes. Ela fez Ameaça Profunda, ela fez Natureza Selvagem, ela fez. Até. Quem lembra de Zatura? Apesar que Zatura foi antes de Crepúsculo, mas ela faz Zatura. Lembro. toda criança deve ter assistido Zatura já. Exatamente. Ela fazia a irmã mais velha. Mas assim, são filmes que ela mostra que ela tem potencial para ser uma boa atriz. Ela fez também o reboot das Panteras, recentemente, que ela era a personagem principal do filme. Então, assim, são atores que ficaram muito marcados por um filme ruim. É que nem você pegar o Zac Efron e deixar ele marcado como o cara que fez High School Musical. Ele fez outros
trocentos filmes depois de High School Musical, mas quando você É. lembra de Zac Efron, você lembra High School Musical. Você lembra de Robert Pattinson, você lembra Crepúsculo. Apesar que hoje, ele, como eu já disse, ele fez outros filmes para tentar tirar essa imagem dele. E eu acho que ele conseguiu fazer até mais sucesso com isso do que a Kristen Stewart. Ela ficou mais assim, ela faz uns filmes mais B. Por mais que ela atue muito bem nos filmes, são os filmes com menos divulgação, vamos dizer assim. Mas são sempre filmes que você olha assim a atuação dela em específico. Pode até ser que o filme de roteiro ou direção seja mais fraco, mas você vê a atuação dela em específico, são filmes que são muito bons. E mudando um pouquinho de assunto, eu lembrei de uma coisa também de filmes. Ano passado eu cheguei assim, eu falei assim, vou assistir filme de terror ruim. E aí eu vi dos Jogos Mortais 1 ao 5 em uma semana, assim. E eu fiquei, vocês já assistiram esse filme de terror assim, de ruim, tipo O Albergue, Jogos Mortais, esse tipo de filme? Vocês já assistiram alguns? Ou vocês são daqueles que tem medo de assistir? Porque se Léo tivesse aqui, ele ia dizer que tem medo de assistir Jogos Mortais. Ele não assistiu nenhum, não. Cara, eu já assisti muitos e muitos e muitos filmes horríveis de Sharknado, até Centopeia Humana um, Maravilhoso! 2, Centopeia 3. Humana, Centopeia Humana bem. Maravilhoso! Maravilhoso! Sharknado, mas Sharknado é assim, maravilhoso. justamente, eu acho que esse gênero de terror é quase que um gênero diferente, né? Assim, é um terror meio trash, assim, que é quase que uma coisa colocada. Parece que é proposital aquele negócio para ser ruim. Sharknado é um filme que você não bota o Sharknado querendo realmente ter uma experiência audiovisual incrível de, sabe, de terminar o filme e refletir a respeito da sua vida. Muito, mas assim, muito pelo contrário. Quando assiste Sharknado, o que você quer ver é literalmente um tornado de tubarões destruindo uma cidade. Então, assim, é muito do que você vai assistir. Você perguntou dos filmes horríveis, né? De terror. Eu assisti um filme esses tempos atrás. Eu acho que é a Marca do Diabo. Não me lembro exatamente qual que é o nome dele, mas é um filme que tem na Netflix e é horroroso, sabe? De terror, que meio que as protagonistas encarnam, né? O demônio e vira quase que um Mutantes da Record, sabe? É bem ruim. E ano passado também, agora que você falou dos filmes de terror, um dos que mais apareceu foi aquele. Como é que é o nome? Ai. Que saiu no Twitter, que todo mundo tava falando ano passado, Rinaldo. Rapaz. O filme de Netflix? terror. É. Hereditário, pô. Ah, ele tá em 2018. Não é Netflix, não. Ele foi lançado no cinema. Não, sim, mas Mas. assim, ele estourou, né, algum tempo Ah, sim, atrás. sim, quando chegou na Netflix, sim, realmente. Exatamente. Eu assisti Hereditário, eu lembro que eu assisti ano 2019, inclusive, não foi ano passado, 2020, eu vi em 2019. E, cara, é um filme de terror nível assim, tipo, você vê uma pegada diferente. O Midsommar também, eu acho que é um filme que pouca gente viu, mas é um filme que tem aquela pegada mais incômoda, sabe? Tipo, não é tipo Invocação do Mal, que é susto, 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 susto. Sim. O objetivo daquele filme é lhe incomodar com cenas que você olha assim e fica, tipo, agoniado assistindo aquilo. Tem um filme também parecido, é da Netflix, inclusive, também, que é Apóstolo, que é um filme de terror também. Esse é mais antigo, mas é o estilo de filme que pega pelo incômodo. Aquele Eli também, que era Netflix também é um filme que pega pelo incômodo, sabe? Tipo, você fica assistindo aquilo, você fica agoniado vendo aquilo ali. Uhum. Esse é a mais a pegada do filme. Esses filmes de terror, assim, eu nunca tive muito costume de assistir, né? Assim, quando eu era pequeno, eu assistia, ficava me cagando de medo, aí passei boa parte da minha vida dormindo e com luz ligada, perturbando meus pais quando eu era mais novo, porque tava com medo de dormir. Mas depois que o cara fica mais velho assim, você vai perdendo o medo, né? Mas um filme assim que eu assisti, que eu acho muito, muito bizarro, velho, de terror e que não sai da minha mente é Silent Hill. Véi, terror em Silent Hill. Esse filme assim é um dos filmes de terror Hum, assim mais é o que vem do jogo também, né? Daquele cara com a pirâmide na cabeça. eu não sei se é esse. Eu sei que no Silent Hill a história do filme assim, é bem estranha. Tipo, são duas gêmeas que nasceram numa cidade amaldiçoada. Assim. A cidade é meio que tinha bruxas na cidade. E Uhum. essas irmãs, elas eram bruxas, sabe? E aí a mãe delas foi morta pela cidade e a cidade ficou amaldiçoada. Então, tipo assim, essas irmãs foram separadas. Uma é a demônia que controla a cidade e a outra é afastada e vive com uma família. Uma família que adotou ela. Só que aí, velho, assim,
por elas terem sido nascido gêmeas, né? Uma Uhum. sempre vai, tipo, tá sendo levada a encontrar a outra. Aí depois que a que saiu fica mais velha, tudo vai acontecer na vida dela para que ela possa encontrar a irmã. Aí é uma loucura que a cidade, assim, ela é normal, a cidade. Só que é uma cidade meio que deserta, sabe? As pessoas moram lá morrendo de medo. Aí quando toca o sino da cidade, a cidade vira um inferno, como se tivesse um inferno, sabe? E aí sai os demônios matando o povo na rua, assim. E é negócio assim, é louco, uma loucura, assim, sabe? Mas assim, é um dos filmes de terror que fica na minha cabeça justamente pelas cenas bizarras de morte que tem. Porque assim, é coisa de tipo arame farpado que sai do chão e esmaga a pessoa, tora a pessoa no meio, uns demônios todo troncho andando assim, todo troncho, parecendo um zumbi. Assim, aí filme de terror nunca foi minha praia, mas sempre quando eu assisto filme de terror é sempre coisa muito bizarra, assim. Sempre é coisa bizarra, não tem nada de muito interessante no filme, é sempre filme bizarro. Silent Hill, o filme, né? Terror em Silent Hill, inclusive tem outros. Se não me engano, tem o 2, o 3, tem Uhum. mais de um. É baseado no jogo Silent É, Hill, que é o jogo da Konami. É tipo Resident Evil também, que tem o isso. jogo, aí fizeram infinitos filmes. E assim, o jogo, tu contou, tu tava fazendo o resumo aí da história do filme, né? E assim, o jogo é Uhum. totalmente diferente, sabe? O jogo é É. tipo, é questão de, é um serial killer, é tipo o Jason da vida. E Uhum. aí, o filme se passa na cidade de Silent Hill. Mas você vê que o filme, assim como Resident Evil também, é tipo, são coisas que assim, pega o nome do jogo e cria uma história totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. É fenomenal isso, velho. Assim, sobre. Como eu citei até o Albergue como um filme de terror ruim, mas se você for ver o Albergue, ele é produzido pelo Tarantino. E ele tem como diretor, deixa eu pegar o nome do cidadão aqui, só para não falar o nome dele errado. O diretor é o Eli Roth, que é ator no filme do Tarantino do Bastardos Inglórios. Então assim, é um filme, ele fez, inclusive tem até o segundo, o Albergue 2, e você vê que o Albergue tem a assinatura do Tarantino. Então você vai ver, você vai ver muito sangue, você vai ver diálogos assim que são diferentes do normal, porque o Tarantino sabe muito bem escrever diálogo. Acho que é uma das coisas que ele mais sabe fazer. E, e assim, é um filme de terror que, por mais que não seja do hall dos melhores, mas é um filme que vale a pena você assistir. Você gosta. Porque, se você gosta desse filme de terror que tem mais sangue, esse terror gore, assim, de sangue, de Uhum. braço estripado, não sei o que, o Albergue é pra você assistir. E assim, esse tipo de terror, né, tu falou aí que tem medo de filme de terror não é a tua praia. E assim, eu sou do tipo de pessoa que eu sei que eu vou ter medo, porque eu tô assistindo aquilo ali, sei que eu vou ter um cagaço, isso quando eu era mais novo, mas eu sempre assistia. Tipo, assisti todos os filmes de Invocação do Mal, do Invocaverso, Annabelle, que você fala, eu já vi. Inclusive tem a série que saiu na Netflix, A Maldição da Residência Rio, que pra mim é o assunto não é série, mas assim, é uma das melhores séries de terror já feitos pra mim, é A Maldição da Residência Rio. E são filmes assim, voltando a falar de filmes, são filmes que eu sempre assistia mesmo morrendo de medo. Apesar que, quando é terror de tipo slasher, tipo Jason, Freddy Krueger, ou senão você pega esse que eu já citei, Jogos Mortais, esse tipo de coisa, eu nunca tive tanto medo, sabe? Nunca me incomodou ver muito sangue. Eu não gosto de ver sangue pessoalmente, assim, sabe? Se eu vejo alguém com o braço torado na minha frente, aí eu vou ficar meio incomodado, óbvio. Mas não, em filmes assim nunca me incomodou. E só para dar um ponto em Jogos Mortais, os Jogos Mortais, estava olhando aqui, Jogos Mortais tem do 1 ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 filmes de Jogos Mortais. 8 filmes de Jogos Mortais. E tá para sair o 9. O 9 que vai mudar o nome, que é tipo uma continuação, um reboot, que vai ser dirigido pelo Chris Rock, inclusive. E ele, então assim, vai ter e James Wan também. James Wan é quem faz os Invocação do Mal da vida aí. E quem fez também um dos primeiros. Ele fez um dos primeiros Jogos Mortais, inclusive. Mas, assim, é um filme que assim, vai lançar o 9, era para ter saído ano passado, mas ficou adiou para esse ano por causa da pandemia. E vai ser uma meio que uma repaginada da história, sabe? Eles vão pegar os Jogos Mortais, eu acho que vai ser meio que um. Sabe, tipo, Todo Mundo em Pânico da vida? Que eles pegam um filme Pânico e fazem, tipo, meio que um humor Uma daquilo ali. paródia. Ah, Isso, exatamente.
Creio Tipo eu que vai ser nessa Ok. pegada. Não é mais um besterol americano. Exatamente. Creio eu que vai ser nessa pegada, assim. Eles vão fazer meio que pegar a história e contar de um jeito mais cômico possível. Com aquele Os humor ácido. caras estão querendo eternizar o filme que nem a galera tá fazendo com Velozes e Furiosos. Velozes e Uhum. Furiosos eu fiquei sabendo que vão trazer o Brian de novo, velho. Pra esse Sério? próximo filme. Eles parece que vão pegar o Vão- irmão O irmão dele, e fazer motion capture, tipo, pegar é, como fizeram as últimas cenas lá as outras cenas que o Brian não gravou do pois é, outro filme, do quando 7. ele morreu. Isso. E os caras não querem acabar, não. E o pior, assim, Vai até o é um 12. filme Eles que estão sempre tá dá planejado para até o bilheteria, 12. né? Os caras sempre têm bilheteria, velho. Porque a galera sempre é interessada em assistir Velozes e Furiosos. Com Pelo menos certeza. eu sempre, quando tem lançamento, eu tô desde aí, desde o. Assim, acho que os primeiros filmes eu assisti em casa, em DVD, porque os filmes são bem antigos já. Mas, tipo, Operação Rio e os outros em sequência, todos os filmes desses eu assisti no cinema. Uma coisa até então Tem humor. que me falaram esses dias, né, pessoalmente, foi que nós do Fala Pouco deveríamos falar algum dia, fazer um podcast, algum IGTV específico do Velozes e Furiosos, e realmente eu concordo plenamente, porque Rende uns 3 podcasts. Velozes e Furiosos, cara, é uma das maiores franquias, assim, com mais fãs espalhados pelo mundo também, Com além de, certeza. obviamente, Harry Potter, sei lá, Senhor dos Anéis também tem muito, só que Velozes e Furiosos é um nicho, assim, automobilístico, sabe, que quem não queria ser o Paul Walker quando era criança, quem não assistia os filmes e ficava doido, assim, pelos carros, pelas Quem, mulheres, mas... quem não, quem não pegava as bicicletas e fingiam que eram carros e fazia pega assim na rua de casa. Se você nunca falou pra alguém, aqui é Brasil, você não é brasileiro, meu amigo. Com certeza. Porque assim, um dos primeiros Velozes e Furiosos, o primeiro inclusive, ele é baseado num artigo de jornal, tipo, ele é baseado em fatos reais, tá ligado? O primeiro filme. Baseado num artigo de jornal de pessoas que ficavam fazendo racha pela cidade, em alguma cidade dos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome da cidade também. Mas aí depois fez sucesso, fizeram o segundo, fizeram o terceiro, o quarto, o quinto. Lançou até o 8, inclusive o 8 tava passando na Globo, na tela quente essa semana. Foi na quarta-feira que passou. E assim, você olha assim e você vê, pô, até o 4, ou até o 5, se você forçar muito, é um filme de corrida, vamos dizer assim. Mas depois vira Missão Impossível, basicamente. Só falta ter Tom Cruise ali, porque, velho, os cara explodem um submarino, pô. Os caras estão no meio do Polo Norte, assim, explodem um submarino. Não, o cara empurra Maravilhoso. um míssil nuclear com o pé, tá ligado? Tipo assim, não tem muito... Você vê The Rock pegando uma minigun, assim, na mão, e Né? atirando assim, ó. Não tem recuo, não. Não. A minigun não tem recuo, não. Ele Deixa eu contar uma história pra vocês maravilhosa. Eu tava tendo aula com um professor, aí o professor tava contando que ele foi assistir Velozes e Furiosos com a esposa dele e a filhinha. Foi um negócio assim. Aí, vocês sabem, acho que se não me engano foi o 6 ou foi o 7, eu não me lembro. Mas acho que é o 7, é o 7. Aí eu sei que o filme desde o começo é só mentira, né? Assim, é uma mentira atrás da outra. Aí eu sei que tem um momento lá que o Vin Diesel, né? Ele bate com o carro na ponte, atravessa a ponte voando e pega a Lete no ar e cai no outro lado em cima do carro. Uhum. Sim. Aí depois dessa cena, da cena tudo que teve no filme, a esposa dele olhou assim pra ele e fez: que mentira da porra. Aí o bicho, é sério? Agora que descobriu. Agora que tu veio perceber. Não. A gente tá assistindo um documentário aqui da National Geographic. Maravilhoso, velho. Porque, inclusive, também tem um filme que é paralelo a esse, que é Hobbs and Shaw, que é com The Rock e com Jason Statham. Que são os dois que fazem também personagens secundários. Tem um que é dessa modalidade de filmes que eu acho incrível, né? Que, assim, já tá nas nossas telas quentes já fazem muitos anos. É Carga Explosiva, que é aquele do cara careca que faz muito bom também. mercenário. Esse filme é absurdo de bom, velho. Jason Statham, ele faz Velozes e Furiosos também. Tem uma cena dele que ele tá indo rampar um negócio, que é uma das cenas que eu mais lembro, porque eu era criança, né? Que ele foi rampar meio que ele tinha uma bomba encaixada na parte de baixo do carro dele, e ele foi rampar para passar uma ponte para outra, e quando ele foi rampar, ele rampou só com metade do carro, o carro virou de ponta cabeça, e ele acertou a bomba que estava encaixada embaixo do carro, num gancho de um guindaste que estava pendurado. Tipo assim, ele voou,
virou de ponta cabeça, arrancou a bomba e caiu em pé. Aquilo pra mim, cara, foi uma das coisas mais incríveis que eu vi na minha vida, ainda mais quando eu era criança, velho. Eu fico imaginando um roteirista pensando assim, pô, e se eu botasse um cara pra dar uma capotada no carro e pegar num gancho e tirar uma bomba? Cara, a criatividade do ser humano é... Mano, eu quero fazer uma cena realista, mas a gente tem que deixar ela o menos realista possível, sabe? Assim, com mais de qualidade. O legal que eu acho, assim, é o Carro Explosivo, eu acho que desses filmes que falam sobre carros e corridas e tal, eu acho que foi o único, assim, que, paralelo ao Velozes e Furiosos, conseguiu fazer sucesso. Porque eu me lembro que tentaram fazer o filme do Need for Speed, que é a franquia de jogos, né, É que uma tem, bosta, viu? e, Puta pô, filme os caras ruim. não tiveram sucesso. É muito difícil, assim. E é outro motivo pelo qual mais você tem que admirar também o trabalho do Velozes e Furiosos, porque é um filme que fala sobre carros, corridas e pegas, e assim, outros tentaram e não conseguiram fazer o mesmo sucesso dos caras, né? Sim. O único ponto positivo do filme de Need for Speed é a trilha sonora, que é de Linkin Park. Mas tirando isso, pense num filmezinho ruim da porra, esse Velozes e Furiosos. Bom, Velozes e Furiosos, ó, esse Need for Need Speed. for Speed. Bom, a gente já está caminhando aqui para quase nossos 30 e poucos minutos de podcast. Eu queria perguntar para vocês quais são os filmes que vocês estão na maior expectativa, assim, para o lançamento deles. Eu queria começar com uma resposta rápida, assim, e fácil, que eu acho que todo mundo já deve estar esperando, que é o Avatar, né? O Avatar 2, né, em 3D, sem óculos. Sim, cara. Porra, é um filme que o sucesso dele foi absurdo. Quando ele foi lançado, ele foi assim, top 1 de bilheteria no mundo. Aí depois os Vingadores, né, agora passaram eles, e o cara falou, já que vocês vão me passar, agora vocês vão ter que arcar com as consequências, né? A gente vai ter que fazer um Avatar 2 sem 3D para todo mundo, né? Infelizmente, passar o recorde de novo. E é esperar mesmo, porque é um filme que promete demais, né, cara? Os caras sempre quando vai sair o Avatar, assim, o cara tem assim, anos, vai sair o Avatar, o cara tem que esperar coisa boa, porque a primeira vez foi uma coisa assim, eu me lembro na época, e tipo, era como se fosse uma nova era do cinema que estivesse começando, cara. Uma nova era de efeitos especiais, uma nova era, justamente. Mas quais são os filmes que vocês estão mais na expectativa para o lançamento? Véi, só pra dizer aqui que tu me falou aí, eu me peguei assim, eu falei, vamos ver quais são os filmes que estão pra lançar esse ano. Porque é tanto filme. Porque se você for ver, em abril, tô vendo, eu vou aqui passar só alguns filmes que eu acho que vão ser bons. Por mês, né? Vamos lá, em abril, tá pra lançar Godzilla vs Kong, que é mais um desse monstro verso que já teve, se você for ver, teve Godzilla 1 e 2, teve o Kong, aí agora vão fazer um contra o outro. Alienígena, tem um monte desse estilão aí. E assim, ainda em abril também lança Viúva Negra, que é um primeiro filme da Marvel desse ano. A Marvel estava focando mais em série e tipo, esse ano vai lançar o Viúva Negra. Aí você vem para maio, vai ter Velozes e Furiosos 9, que está para lançar. Isso assim, a gente está fazendo com... Pode ser que adie por causa da pandemia, questão de cinema aberto, fechado, como é que eles vão lançar, não sei. Mas aí, tipo, por exemplo, em maio já tem Velozes e Furiosos 9. Aí você vê, em junho, tem Invocação do Mal 3, mais um do Invocaverso aí. Nossa, e também tem Um Lugar Silencioso 2. O Lugar Silencioso 1 fez muito sucesso. E aí o Um Lugar Silencioso 2 tá para lançar. Inclusive, assim, só vai lançar o 2 porque o 1 fez sucesso, mas não estava planejado lançar 2 filmes, por exemplo. Em julho, tem Space Jam 2, que é aquele que esse ano vai ser Space Jam também. Foi com Michael Jordan da outra vez, agora vai ser com... Me fugiu o nome do cidadão. Com LeBron, o grande LeBron James da massa. E tem tudo para ser bom também. Agosto vai ter mais um filme do Kingsman, que já teve 1 e o 2, esse agora é o 3. O 3, que na verdade é um prequel, é a origem, vai ser no passado. E também vai ter o Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida do James Gunn. Em setembro vai ter mais um filme da Noite do Crime. Uma Noite de Crime, quem nunca assistiu Uma Noite de Crime? Para mim o melhor tem o primeiro, mas eu acho que se não me engano já tem uns 4, 5 desse filme. Vai ter mais um Venom, porque o Venom 1 fez sucesso e o Venom 2 está para lançar também. Então, assim, em outubro também, só para ser mais rápido, em outubro vai ter um filme do G.I. Joe, vai ter outro 007, então, assim, vai ter Os Eternos também, que é mais um filme da Marvel. Em novembro vai ter outro Missão Impossível. Então, assim, esse filme é só filme que já lançou e está lançando outro. Tipo, Missão Impossível 7, vai ter mais um filme dos Caça-Fantasmas também. Então, assim, tem tudo. E em dezembro, só para finalizar, a gente vai ter o grande Matrix 4. Que assim. Esse daí eu acho eu acho que tem tudo para ser o filme do ano.
pode não ser, não tô falando nem questão de Oscar tal, mas de sucesso, vai ser o filme do ano. Porque o Matrix 1, 2 e 3 é tipo é uma vibe Senhor dos Anéis, assim. Imagina se fosse lançar um novo Senhor dos Anéis, um novo Harry Potter, um novo, sei lá, lançar Vingadores 4 esse ano, o O 4 não, novo né, o Star 5 Wars, esse ano. é isso É, um aí. novo Star Wars, assim, é Matrix, sabe? O 4 tem tudo pra ser o lançamento do ano, pra mim. E só vai lançar, infelizmente, em dezembro. Deixa eu ver o dia É, aqui. Tá pra lançar dia 23 de dezembro. É o último filme do ano, basicamente. E é, você, Ramon? desses filmes que vão lançar, assim, eu vou falar particularmente pela questão da minha infância, assim. Eu tava já numa expectativa dos últimos 4 anos por esse filme que lançou agora, que foi o do Zack Snyder, Justice Snyder League, Cut. né? O Snyder Cut, porque a decepção que foi o primeiro filme lá Nossa com... senhora. Ah, foi com o É Joss porque assim, Whedon, irmão, deixa foi eu foda. só dar um detalhe. Não Véi, é criticando o porque, diretor, tá? Só não, pra... tipo, Sim. eu acho assim, é, a DC quis começar pelo final, basicamente. Porque a Isso, Marvel, isso. se você pega os filmes da Marvel, pra Marvel criar os Vingadores, pra ter o Endgame, pra ter Vingadores Endgame, precisou ter Homem de Ferro 1, precisou ter Capitão América 1, Thor, precisou ter os primeiros filmes Eles de todos os fizeram os personagens. primeiros filmes de todos os personagens, apresentaram os Exatamente. personagens pra depois Pra depois colocarem eles juntar. juntos. Aí a DC não. A DC fez tipo o Homem de Aço, aí fez Batman vs Superman, aí depois já tipo fez um filme da Mulher Maravilha e tipo, junta e dane-se. Foi. Tá ligado? Não apresenta Os, ca- nada. os cara se desesperaram justamente com o sucesso da concorrente, velho. Exatamente. E os caras se desesperaram. E assim, se você pegar o projeto que o Zack Snyder ele tinha pro universo da DC, é Era um a longo projeto prazo. maravilhoso. Maravilhoso. De assim, ele tinha essa ideia de inicialmente apresentar os personagens. E aí, como ele não ia ter tempo, porque já teve a pressão, ele teve que apresentar alguns no filme da Liga da Justiça. Tanto que quem assistiu o filme agora, o último que saiu, você vê que o filme, muito no início, ele tem essa função de apresentar o Tanto Cyborg, que que o ainda filme não tem tinha sido 4 horas, tá apresentado. ligado? Isso, 4 horas de filme, velho. Ele tinha que desenvolver alguns personagens que ainda não a galera não conhecia. Então, ele apresenta o Flash, ele apresenta o Cyborg, o Aquaman na época também ainda não tinha sido apresentado, então ele também apresenta o Aquaman no filme, só depois do filme O que filme da viria o Aquaman veio filme do depois, não Aquaman, foi? né? Foi Exato, 2018, eu acho. exato. Então, tipo, o cara projetou um universo e aí a DC, justamente por essa questão de pressa, ela acabou com o projeto do Zack Snyder, chamou o diretor do filme dos Vingadores para tentar fazer alguma coisa ali parecida com os Vingadores e deu no resultado que deu. Todo mundo criticou muito o filme foi bastante mal visto na época. E aí esse lançamento agora do Zack Snyder realmente foi assim, tanto uma redenção para ele, por tudo que ele passou na época, quando ele tinha perdido a filha dele, e aí foi todo, assim, foi um projeto de vida dele. Os fãs também ajudaram bastante para que esse filme saísse. E assim, eu acho que esse filme, ele mostrou que se o projeto do cara continuasse, poderia dar muito certo, poderia fazer o sucesso tanto quanto o da Marvel, talvez maior, né? Mas assim, outro filme que eu tô muito empolgado para assistir, cara, e aí é pela questão da minha infância, pelos jogos de videogame, é o filme do Mortal Kombat. Esse filme eu tô esperando assim com a grande. Eu tô muito ansioso para assistir esse filme, porque já tinha saído um filme do Mortal Kombat, só que não foi assim muito legal. E esse filme, pelo menos até então, tá prometendo muito bem. Tem dois, né? Exato. E aí tem um filme que tá prometendo ser bastante legal, assim, os trailers pelo menos estão muito bacanas, que é justamente contando a história dos dois irmãos, né, do Scorpion e Sub-Zero, do Sub-Zero, Sub-Zero, isso, do Sub-Zero. Eu Sub-Zero. escolhi o Sub-Zero. Aí é um filme que eu tô esperando muito, mas assim, por questão de entretenimento mesmo. O filme também do Godzilla e do Kong, né, também, é outro filme também que eu tô na expectativa bacana. E aí, cara, por ser fã assim, muito de quadrinhos, os filmes dos heróis eles me atraem muito. Então, o filme da Viúva Negra, o Esquadrão Suicida, que tá pra vir aí, que o Renato também já citou. O filme do Homem-Aranha também, que tá aí pra sair, mais um filme do Homem-Aranha esse ano, no final do ano. E aí são os filmes que mais me atraem, assim, pra poder estar assistindo. Mas eu vi que, se não me engano, vai sair um filme dos Beatles esse ano. Eu acho que posso até estar errado, mas eu ali tava procurando. Tá Tá pra pra sair um filme. dezembro, tá final do ano. Isso. E aí tem uns filmes que eu acho bastante legal, assim, que acho que esse ano podem trazer um ótimo entretenimento pessoal, pode trazer também muita coisa legal para o cinema. O filme do Kingsman também é uma franquia que eu gosto bastante, do Missão Impossível. Acho que o 007 também vai sair mais um filme esse ano.
Então, assim, são franquias que nunca acabam, né? O Velozes e Furiosos também, como eu já falei aqui, mas que eu sempre tenho interesse de assistir porque sempre tive muito prazer em assistir. Sempre foram programas, assim, de entretenimento que sempre me agradaram. E, assim, os filmes que geralmente são mais cultos, assim, os filmes que geralmente são indicados às premiações, eu, assim, sou muito ainda novo nesse universo. Então, eu comecei a assistir filmes, assim, desse tipo do ano passado pra cá, mais ou menos. Ano passado, assim, não, 2019 pra cá, né? Quando a gente começou a estudar junto lá no curso de jornalismo. E o grupo da gente mesmo, assim, de amizade da gente, tinha muito essa prática de assistir filmes, e aí um indicando ao outro, ó, assiste esse filme aqui, esse filme é bacana. Quando a gente não assistia junto, né? Eu lembro quando a gente se Então, juntou pra assistir Ad Astra. a de Astra foi uma programação vaga. Teria sido melhor se tivesse sido quando foi para assistir Parasita. Quando assistiu Parasita foi eu, Humberto e o Léo. Foi, E aí Parasita foi não muito foi. legal. Eles estavam indo assistir o filme no cinema, velho. Lá no Espaço Cultural. Aí eu me lembro que eu tenho um negócio aqui de filmes, um Sim. aplicativo aqui, aí o aplicativo tinha um filme. Eu fiz, velho, vamos assistir aqui, os bichos, bora. Não vai gastar dinheiro, assiste de graça. É o famoso gatonete, né? Pronto. Exa- Agora a Polícia Federal vai Isso. bater na casa de Ramon amanhã, Vai, a tá? polícia vai me descobrir agora, eu tô Pode ir em lascado. João Pessoa, você vai encontrar. Dessa parte. Do jeito que a coisa vai, você pega mesmo. Mas assim, foi muito legal. E aí foi a partir daquele dia que eu comecei a ter mais interesse por filmes assim, assistir depois disso, Aonde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme também que eu acho maravilhoso, assim, Muito bom mesmo. fantástico. E aí fui seguindo nos filmes assim, né? E assim, não tenho muito conhecimento desses filmes que estão aí para estar disputando o Oscar. O Rinaldo falou alguns aí, eu vi os Sete de Chicago, eu tava para assistir esse filme, não assisti. Mas, enfim, alguns dos filmes que estão indicados ao Oscar ainda vão lançar e eu ainda não assisti. Pode ser uma programação legal aí para o resto do ano. Bom, pois é, vamos se aproximando aqui ao fim de mais um podcast. Não esquece aí de se inscrever, deixar um like e tudo isso. Nosso querido Ramon, especialista em Velho. esportes, Satisfação, narrador, velho. comentarista e analista tático é ele, viu? Ah, que molesta, o currículo tá crescendo, viu? Então Daqui é isso, senhores. o Fala. maravilhoso que agora como é que é? Comentarista, é narrador, é jornalista esportivo, analista esportivo, aí agora servente de pedreiro, pintor, tá aumentando o currículo, cara. Além de jogador profissional do dominó. Ah, Além sim, de tudo aí tem isso. que ser. E narrador, o único narrador do país que eu conheço, pelo menos, de dominó também, né? Título que Exatamente. eu defendo com muito orgulho. Então é isso. Um abraço, um beijo. Mano, Até semana Satisfação, que meu querido. vem. satisfação, né? Eu sempre ter aqui a presença do Ramon. Segue o Ramon nas redes sociais, inclusive, né? Valeu, Vai Ramon estar N. aqui no Araújo aí no Instagram, quem Ramon quiser. N. Araújo. Vai estar na descrição. Exatamente. Um abraço, um beijo e até semana que vem. Valeu.